quero dizer o seguinte. Entrar num tribunal do júri dizem o seguinte, há uma frase e eu concordo plenamente. Um tribunal do júri são 7 jurados para escolher quem é o melhor advogado, se é o promotor na acusação ou se é o advogado de defesa. No caso de Gil Rugai, 25 pessoas foram convocadas. E das 25, 7 foram sorteadas. 5 homens e 2 mulheres. Como não é um crime que de passionalidade passa um pouco ao largo, porque ficou tudo centrado na questão de dinheiro, desfalque, não sei o quê, mas uma das pessoas que eu conheço mais brilhantes em júri, que faz, bota para quebrar, mas sempre com inteligência, porque não adianta. Júri é a maneira como você vai levando. É a promotora Eliana Passarelli, que já fez vários júris e com ela eu estive várias vezes. E eu queria, além de dar boa noite para minha amiga, eu queria fazer uma pergunta. Doutora, no momento em que nós temos essa confrontação agora, depois de 9 anos, entre uma acusação que tem como base o vigia, agora um pouco fragilizado pela hesitação, a arma do crime, né, que a defesa diz, olha, essa arma foi encontrada lá e o Gil Rugai não seria tão burro de botar a arma que matou madrasta e pai perto do escritório dele e coisa de tiro. Eu pergunto à senhora, com a sua experiência, doutora, que acompanha o caso, nesse momento, a balança está pendendo mais para a defesa ou para a acusação? Como a senhora entende o crime? Olha, Marcelo, esse é um momento muito, digamos assim, tranquilo, primeiro, do julgamento, onde as pessoas estarão não colocando as suas teses, mas conversando com as testemunhas. Eu não sei quantas testemunhas existem, mas claro que este vigilante é o centro da questão. O que a gente não pode esquecer, e o promotor, com certeza o Zagallo fará isso lindamente, é que esta testemunha é de pouco conhecimento, é pouco letrada. Então, talvez o que as pessoas indiquem como sendo confusão de pensamento, como se diz dizendo ou não dizendo, às vezes não entende a pergunta. Então, ainda é um momento em que os jurados estarão avaliando a própria testemunha. E como é que se avalia uma testemunha? Pelas suas palavras, pela sua firmeza, pelo contraditório que poderá ocorrer. Pelo que eu entendi, o ponto central, onde ele fala que o Gil Rugai estaria ali, ele não desmente em nenhum momento. Checado pela acusação e checado pela defesa, ele continua dizendo que a testemunha estava ali e permanecia, ou melhor, que o acusado estaria ali e permanecia no local do crime. Uma coisa que não dá para esquecer, e evidentemente não há como, este menino morava naquele lugar. E aquele vigilante há tempos trabalhava ali. Então, óbvio que a segunda pessoa ele pode não reconhecer, mas a primeira ele vai reconhecer com muita tranquilidade. E entrar e sair como sempre entrava e saía. Então, eu não vejo aí uma grande diferença entre acusação e defesa, pelo menos nesse primeiro momento. O jurado é o juiz de fato. Ele tem todo o direito de ficar com dúvidas agora. Isso que a senhora descreveu muito bem do depoimento da testemunha, em que circunstâncias. Então, ele vai julgar. Alguém pode ser condenado ou não. A dúvida é... O vigia lá, o Domingos, poderia ver ou não teria condições de ver nada. Eles podem requerer para o juiz se deslocarem em diligência para o local e tirar essa dúvida. Não é mesmo, doutora? Pode. Primeiro, essa testemunha ela poderá ficar incomunicável e à disposição do juiz até o final do julgamento. Em qualquer momento do julgamento, Percival, Marcelo, se há uma dúvida, nós paramos o julgamento e sanamos a dúvida do jurado. Em que momento for, não interessa se é agora, se será ao final. Quando ele tiver dúvida, ele se dirige ao juiz e isso possivelmente poderá ocorrer, sim. Então, nós temos aí uma situação em que o jurado poderá ir até o local dos fatos, principalmente à noite, se for o caso, e verificar qual é a situação de fato, em loco.